Estou feliz porque a nossa igreja está repleta de lindas visitas. Sejam bem-vindos, welcome, bem-vindos, e é tudo que sei falar. Que Deus me lo bendiga. Vamos fazer um estudo da palavra de Deus, algo curto, objetivo, mas direto, para que nós possamos aprender, extrair a mensagem dessa manhã, o que é que Deus quer falar ao nosso coração. Todos têm a sua Bíblia com vocês? Tem a sua Bíblia? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 53. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no famoso capítulo de Isaías 53. E vamos ler o verso 5, daí vamos extrair a mensagem dessa manhã. Mas uma vez mais, gostaria de convidar a presença de Deus entre nós, afirmar a presença de Deus, Ele está aqui. Agradecer para que o Espírito seja o maestro nessa manhã. Vamos orar. Santo e bom Espírito, é só para reforçar. É para reforçar porque os pregadores são pecadores, às vezes pensam que podem falar as suas palavras, mas eu me coloco diante da Tua presença para que o Senhor fale nessa manhã. Que o Teu Espírito nos possa ensinar através dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Isaías 53 diz assim: é um capítulo que fala de Jesus. Era uma profecia que dizia a respeito do Messias. Então diz assim o verso 5 especial, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o verso do Isaías 53. Geralmente a gente usa esse verso quando a gente faz Santa Ceia. Mas esse verso me impactou há 2 semanas atrás de uma maneira muito especial. Todas as vezes que nós fazemos Santa Ceia, eu leio, ou quase sempre leio Isaías 53, enquanto passam o pão, né? E aí fala, pelas suas, foi moído, não tinha aparência, e fala a expressão de Cristo. Mas diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas chagas, ou pelas suas enfermidades, nós fomos, que coisa? Curados. Vocês, a Elisa agora é a irmãzinha, né? Do Josaia. Então tem 2. A família tem 2. O Ben agora tem 3. Eu não cheguei lá ainda, não sei qual a experiência. O William tem 2. Falou que já parou. Aqui não vai mais. Enough. Eu estou mais ou menos assim, William. Todos os pais que têm mais de um filho vai se relacionar bem com essa mensagem. E os que têm um, Deus também vai entender, porque o Espírito de Deus vai traduzir isso. Agora eu tenho 2. O Bianco tem 3, vai fazer 3 meses no dia 16. E eu estava na cozinha conversando com a minha mãe estava com o bebezinho na mão, ele já tinha comido, trocado a fraldinha, estava feliz, sorridente. E o André ali fazendo as coisinhas dele, vai para lá, vai para cá e tal. E de repente ele chega perto, without a warning, sem dar nenhuma explicação, sem dar nenhuma sinal, ele chega assim e faz assim, na cara do bebezinho de 2 meses de idade. E eu vendo aquilo, conversando com a minha mãe, aí você vê a carinha daquele bebezinho em câmera lenta assim. E depois o que segue? O choro.
E eu, como pai, comecei já, eu sigo a palavra de Deus. Corta essa parte aí na gravação aí. Porque eu acredito na correia, eu acredito com amor, com tempo, né? Na bunda, Deus fez a bunda macia para isso, irmãos. Não me vem bater na cabeça das crianças, não bata nas mãos das crianças, não bate nas costas, não joga brinquedo, não faça isso. Chame ele, converse com ela, com ele, senta, e aí você aplica a correção. Quando eu vi isso, eu fiquei em pânico, vocês podem imaginar. Mas louvado seja Deus que nesse dia eu tive uma devoção forte com Deus. Então eu não agi no impulso. Às vezes eu ajo no impulso, mas essa não. Senhor, me ajuda, e agora? Aí eu fiquei muito irado. Levei o menino no quarto, expliquei para ele porque ele ia apanhar. Apanhou, chorou muito. Aí ele parou de chorar. Aí eu falei, agora você vai apanhar um pouquinho mais, para não esquecer, e bati nele de novo. Aí ele chorou de novo, chorou 2 vezes. Os pais que são pais sabem como é que é o negócio. E aí eu apliquei a correção e eu senti paz. Irmãos, essa ilustração é o centro da mensagem dessa manhã. Porque o pecado, ele destruiu o relacionamento que nós tínhamos com Deus. E o pecado para Deus é ira. O pecado é ira, Deus tem ódio do pecado. Deus vai destruir o pecado. E o homem que se envolve com o pecado, Deus o vai destruir também, porque Deus tem ira contra o pecado. O pecado é um problema muito sério, queridos. Decidir pecar é um problema entre vida, é caso de vida ou morte. E quando nós pecamos, Deus fez assim. Eu fiquei pensando, se alguém tivesse feito isso no meu bebezinho, que fosse qualquer outra criança, eu ia olhar para um lado e olhar para o outro e falei, o pai não está vendo? O castigo seria pior e seria sem graça, sem misericórdia. Mas quando o seu próprio filho bate no seu filho, e você olha para aquela criaturinha que você ama, mas naquele momento você tem ódio dele, você fala, o que você fez, moleque? Mas você ama, é o seu filho, e ele fez o outro seu filho sofrer. Não existe comparação mais efetiva que o céu poderia dar aos mortais do que a estrutura da família humana. Enoque aprendeu a caminhar com Deus de uma maneira muito mais íntima depois que ele teve o seu filho. E quando você tem o filho, você entende como Deus se sente. Aquelas picuinhas da igreja, quando um briga com o outro, Deus ama tanto aquele que falou mal e o que recebeu o mal. Quando você briga com o seu irmão, quando você tem desavença, Deus ama os dois. Ele morreu pelos dois, Ele quer salvar os dois. Então o verso é assim, voltando lá em Isaías 53, 5, diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Havia uma ira. Se a gente abre o livro em Romanos capítulo 5, vamos comigo lá, Romanos capítulo 5, e o verso 9 diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos o quê? Salvos o quê? Do quê? Da ira, do ódio que Deus tem contra o pecado. Dear youth, jóvenes,
God hates sin. Sin stinks. Pecado cheira mal. Deus não quer nada que ver com pecado. E Ele tem ira sobre o pecado. Mas quão difícil foi para Deus resolver o problema entre aquela criatura que Ele amava, que Ele criou, sendo a obra-prima das suas mãos. Que difícil. Aí eu estava lendo ontem Marcos capítulo 11 que eu estava lendo, que fala a parábola do homem que tinha uma fazenda muito grande e ele arrendou a fazenda, deixou alguém cuidando da plantação, aí ele mandou pessoas lá para a plantação, e o que aconteceu? Bateram no pessoal. Aí mandou outros, bateram, machucaram, acho que alguns até morreram. Aí o dono fala assim, Jesus contando, né? O dono diz assim: enviarei quem? Por quê? Vou mandar o meu filho, porque ele é o meu filho, não vão fazer nada. Irmãos, William, se você sabe que já foi o filho do pastor apanhou, já foi o filho do Ben apanhou, você vai mandar o seu filho? Você mandaria o seu filho? Would you send your son, your daughter? Já foi filho do pastor, bateram nele. Já foi o outro, bateu, acabou com ele, rasgou as roupas, roubou ele, veio todo ensanguentado. Aí você fala, não, vou mandar o meu filho, porque o meu filho vai resolver o problema. Sabe o que significa isso? Aquele verso que nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo do quê? De tal maneira. Essa palavra de tal maneira significa assim, você e eu não entendemos. Essa é a tal maneira, porque humanamente a gente tem uma pálida ideia, mas a gente não entende o que significa essa tal maneira. É uma tal maneira, irmãos, que você não entende, porque eles todos são criaturas de Deus. Dizem, né, muitos, às vezes fala, o filho desencarrilhou porque o pai não fez isso, ou porque o pai não fez aquilo, porque isso, aquilo, porque o filho não é bom, por causa que o pai, por causa que a mãe, por isso, por aquilo. Mas você já não viu várias pessoas boas, homens e mulheres, que os pais fizeram tudo errado e eles saíram bem? Já viu isso? Eu já vi. E não foi uma ou duas vezes, muitas vezes. E pais que fizeram assim, tudo certinho, pim, 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 e os filhos fizeram tudo errado. Já viu isso também? Bom, Deus é Pai, e no céu houve uma rebelião, e uma das suas criaturas se rebelou contra Deus, e foi Ele que trouxe toda essa miséria para a terra, que eu e você tem que experimentar. Deus sabe. Se você é pai, seus filhos estão fora, estão desencarriados. Deus entende isso também. Se você tem os seus filhos jovens, pequenos, que você tem que repreender igual eu, Deus entende isso também. Se você precisa de orientação, mais sabedoria para dirigir os seus filhos, a sua casa, Deus entende isso também. Mas uma coisa só Deus te pede. Está em Josué capítulo 1, verso 7, que diz assim: cuide em seguir toda a lei, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e tudo que você fizer e aonde você for, você será abençoado. Então não importa o resultado, deixe o resultado com Deus. Você siga a vontade de Deus na sua vida. Faça o que é certo. Igual eu tive que repreender meu filho. Acho que é uma das maiores dores para pais jovens, novos como eu, ter que repreender os seus filhos. Dói muito mais em nós do que neles.
E a gente fica até com raiva porque vai doer em nós primeiro. Mas a gente não tem controle disso. Ou tem? Não tem controle. A única coisa que a gente pode fazer é mostrar o caminho certo. E como? Eu vivendo o caminho certo. Os jovens hoje, eles não chega, a teoria acabou. Não querem escutar mais. Enquanto eu prego e que eu falo uma história ou outra, tá lá a molecada assim, ó. E às vezes até verifica para ver se você falou que é certo ou não. É ou não é? A mim aconteceu. Igual um dia eu estava falando aqui, né, da cidade da Fordlândia, lá no Brasil. Estava lá, não só os jovens, os adultos também. Né? A Evelyn estava lá no... Eu não é, Evelyn. Falou, pastor, nunca tinha escutado isso. Meu pai foi pastor lá perto. E aí já sabia tudo. Então, informação não é o mais necessário. Eles precisam de exemplos. Eles precisam de heróis, heroínas, pessoas que vivem a lei, vivem a instrução de Deus e eles veem o poder de Deus na tua vida. Isso é o que eles querem. Isso é o que os filhos precisam. Eu escutei um áudio de um livro que se chama Vanya. Vanya, um soldado russo. Não sei se alguém já leu esse livro. Em inglês é Vanya. Vanya é um nome russo que significa Ivan. Eu acho que em português o livro é Ivan, um soldado russo, alguma coisa assim. Linda história. Linda, eu já comprei, eu quero ler mais. Mas essa semana escutando o que esse rapaz passou, sendo fiel a Deus e o que Deus fez por ele, uma coisa incrível. Recomendo você, escreve aí, Ivan, um soldado russo, compre esse livro. Fidelidade, ele tinha que ir, estava na época da União Soviética, nasceu em 1952, e ele foi para a guerra, involuntariamente, porque quando você chega aos 18 anos você tem que ir para a guerra. E ali na guerra, ele queria continuar expressando a religião. Mas como vocês sabem, não é possível, não podia. E ele foi perseguido porque eles queriam que ele assinasse um documento dizendo que ele acreditava que não existia Deus. E ele disse, eu não posso assinar. E Deus fez coisas lindas, Deus fez coisas lindas. Um dia estavam na classe, o pessoal brincando a respeito, fazendo chacota dele, e o professor não apareceu no momento, e aí bem assim, chacoteiro da classe, que fumava, ele chegou e disse assim, ei Ivan, e aí? Vamos ver se seu Deus existe mesmo. Se o seu Deus existe, que amanhã eu tenha saída e que seja por 4 semanas. E aí todo mundo começou a rir, fazer brincadeira. E nesse ritmo de soldados na União Soviética, você só pode sair depois de 1 ano. E a saída é só 1 semana, máximo 2 por qualquer ocasião. E você é anunciado isso no mínimo 3 meses antes. Então, tipo assim, ele pediu um absurdo, uma coisa louca. E ele escutou uma voz, aquela voz que a gente conversou, né? Falando ao coração. Falou, diga a ele que assim vai ser. E ele falou, Senhor, não sei o que. Eu digo a ele que assim vai ser. E repetiu a voz 3 vezes. Aí ele levantou e ele falou, olha, eu acredito num Deus de amor. E o pessoal, e que ama até mesmo eu. E ele fumava, brincando. E ele falou, sim, ama até você. E Deus falou que você vai sair. Amanhã, a essa hora você vai sair. E aí veio o papel. No dia seguinte, ele não estava, ele tinha que fazer outras encomendas, ele dirigia o carrinho lá, fazia uns negócios. Chegou a ordem e eles levaram ele até o trem.
Só que quando os soldados voltaram, as pessoas começaram a rir dele e falou assim: olha, esse é o Deus do Ivan, é o Deus do Ivan que está fazendo isso. Aí correram de volta para pegar o rapaz. Quando chegou lá, o trem já tinha ido embora. E ele foi por 4 semanas. E ele sofreu por isso, foi para campo de concentração, foi por um monte de coisa, pela fidelidade que ele tinha a Deus. Hoje, você e eu temos que entender que nós temos que ser fiéis a Deus. O mundo de pecado tem que acabar. É certo que não vai acabar enquanto Jesus não volta, mas os nossos pecados, as nossas decisões em querer pecar, aqueles pecados acariciados, a gente tem que repreendê-los em nome de Jesus. A gente tem que começar a trabalhar com eles. E Deus vai dar vitória pouco a pouco, é passo a passo. Ele quer te perdoar. Me confortou muito essa semana lendo Salmo 103. Talvez com isso eu termino. Salmo 103. Promessa linda que Deus faz aqui. O verso 8 ao verso 14 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consonante a nossas iniquidades. Pois quanto o céu está longe da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quão distante está o oriente do ocidente, assim afasta as nossas rebeliões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece o quê? A nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, quando eu peguei o meu filho para repreender ele, que eu bati umas 2 vezes, aí eu lembrei que ele é pequenininho, não dá para bater muito, não dá para bater muito forte. Aí eu tive que bater um pouco mais leve. Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó, sabe que eu sou pó. Se a mão pesada da justiça do Senhor Jeová cair sobre eu e você, estamos arruinados. Se a glória dele se apresentasse aqui em 1 segundo, todos morreriam. Instantaneamente, incluindo eu. Todos somos pecadores. Mas porque ele conhece que a nossa estrutura é pó, ele manda um pastor pecador igual eu, outro pastor igual pastor. E aí fala com eles durante a semana, pouquinhas palavras da Bíblia. Aí pede para eles vir aqui interpretar a vontade de Deus através da Bíblia, porque essa é a maneira correta, essa é a maneira, isso é amor, irmãos. Porque se Deus viesse, consumiria todos. E aqui diz, Ele perdoa porque Ele é misericordioso. Ele perdoa. Eu quero ler uma parte mais, alguns versículos mais, e com essas promessas a gente vai terminar. Vamos ler o verso 130 do mesmo Salmos, capítulo 130 e o verso 3 e 4. Se observares, Senhor, a iniquidade entre nós, quem subsistiria? Quem? 130, o verso 3 e o verso 4. Agora vou ler o verso 4. Contigo, porém, está o perdão para aqueles que o temem. Deus quer perdoar. O pecado é um problema muito sério para Deus. Deus tem uma ira contra o pecado. Ele vai destruir o pecado um dia. Mas você não precisa ser destruído, porque se você buscar esse Deus de misericórdia, seus pecados podem ser limpados. Isaías capítulo 1, verso 18, que diz lá: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata,
se tornarão brancos como a lã. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, brancos como a neve, ou ao contrário, mas vai ficar branco, irmãos. Isso que é importante. Deus vai alvejar. Eu nunca entendi como o sangue pode fazer alguma coisa limpa, até eu começar a trabalhar lá na clínica, e eu comecei a entender que a vida, a Bíblia diz, a vida está no sangue. Então, quando tem um órgão mau, o sangue passa, e o sangue é o que leva vitamina, nutrientes, e aí o sangue é o que purifica, o sangue é o que limpa, ele que vai levar o oxigênio para as células, ele que leva a água para as células, é o sangue. E a senhora White escreve a respeito disso. Quando o povo de Deus tem problemas e alguns tipos de problemas, o que tem que ser feito? Escaldapé, não é? Exercício, ar livre, e correr trazer o sangue naquele local que está o problema. Porque o sangue, ele purifica, ele limpa. Agora estamos falando de um outro sangue, e esse é o sangue de Cristo. Então nós estamos infectados com o câncer do pecado, e só tem uma maneira para limpar-nos, é o sangue de Cristo. Então, esse Deus misericordioso, quero ler 2 versículos mais. Jeremias capítulo 33, o verso 8. Jeremias, se alguém tem, achar rapidinho, leia para nós. Jeremias 3, 8. Perdão, 33, 8, correto. Purificar-ei de toda a sua iniquidade, com que se pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Amém. Que Deus de misericórdia. 1 João, capítulo 1 e o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a palavra de Deus. E se a gente se apegar a essa promessa, o Senhor seguramente Ele cumprirá aquilo que prometeu, pois Ele é fiel àquele que promete. Você quer sentir livre, limpo, paz no coração do pecado? O pecado, ele rouba você. O pecado destrói você. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado te vai destruir. E no Brasil tem uma frase que diz assim: o crime não compensa, né? Não sei quantos já escutaram, o crime não compensa. Eu acho que eu tenho uma nova frase: o pecado não compensa. Na verdade, o pecado nem recompensa com vida, recompensa com morte. Então não compensa. Então que possamos nos colocar nas mãos de Deus, possamos nos dedicar ao Senhor, buscar esse Deus de misericórdia, esse Deus de compaixão, esse Deus de graça, para sermos limpos do pecado. Eu sempre me emociono quando eu escuto aquela história dos amigos que levaram aquele homem paralítico. E aí eles descem, aquele esforço, Jesus não está disponível, não está disponível acesso a Jesus, e aí eles abrem o teto, desce aquele paralítico, e aí Jesus olha para ele, e o que é que Jesus diz? Seus pecados são perdoados. Eu acredito que naquele momento o paralítico, acho que fez sinal para os amigos, pode tirar o daqui, estou bem, estou feliz. A paz que Deus dá, já recebido aquela paz que Deus dá? Uma vez eu estava dando um estudo bíblico, falando a respeito disso, e um casal não entendia muito bem, católico, como esse negócio do perdão e tal, e eu falava Deus de graça, misericórdia, o amor de Deus, e aí em um momento eu escutei aquela voz fininha, que me lembrou um hino, aquele hino, acho que é o
13 ou 113, não sei. Buscou-me com ternura, buscou-me com ternura. E me lembrou o hino para eu cantar. E eu falei, continuar o estudo, né? E ver a segunda vez, e a terceira vez. Aí eu parei e comecei a cantar um hino. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. E continuei cantando. Em um momento, uma paz invadiu o coração de todos. E eu acredito que nesse momento Deus perdoou todos os pecados nossos naquele momento. Porque a presença do Espírito veio. O povo de Deus está precisando paz. Muitos estão viajando para muitos lugares, vão para cruzeiros, vai para Brasil, vai para outros lugares, buscando alguma coisa ou tentando fugir de alguma outra coisa. Mas tudo que nós precisamos é paz. E essa paz está aqui, ó. É hoje. Se você confessa os seus pecados, se você é fiel a Deus, buscar Jesus, Ele é justo para perdoar todos os seus pecados. Que Deus nos possa abençoar nessa manhã e que possamos receber dele essa graça e o perdão. Amém. Amém.
amado Deus, Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque enviou a Jesus para morrer na cruz. Porque o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, e essa tal maneira nós não entendemos, e talvez nunca vamos compreender. Mas hoje, Senhor, em resposta a essa tal maneira, o mínimo que queremos comprometer é ser obedientes. Ajuda, Senhor, sermos obedientes, a guardar a Tua lei, a viver em obediência e deixar as consequências com o Senhor. Perdoa, Senhor, se ainda há alguns aqui entre nós que segura forte ainda com o pecado, ou estão lutando com o pecado que não consegue abandonar. Dá forças, dá poder para se livrar, porque quando vem o Senhor Jesus, nos vai purificar, Senhor. Ajuda-nos a termos essa fé, por Cristo Jesus. Amém.